Bem-vindo ao nosso canal Empreenda em 3D. Empreenda em 3 dimensões. Você é muito bem-vindo para ser um empreendedor de sucesso. Venha conosco aprender aqui no Empreenda em 3 dimensões. Empreenda em 3D. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia de liderança no custo, também chamada de baixo custo. Essa é uma das estratégias genéricas de Michael Porter, e a intenção dele ao descrever essa estratégia foi mostrar que existem determinados produtos ou serviços que eu posso ter o menor custo no mercado. Então a gente chama de liderança no custo. Diferentemente da diferenciação, onde eu tinha um produto com características que diferenciavam ele no mercado, produto ou serviço que o diferenciavam no mercado, fazendo com que o cliente que quisesse pagar mais por ele. Na liderança no baixo custo ou baixo custo, eu tenho um produto em que eu tenho o menor custo dentre os concorrentes. Claro que tanto a diferenciação quanto a liderança no custo são extremos. Eu posso trabalhar aí nesses dois extremos, tá? Então, a liderança no custo, por exemplo, eu posso ter uma companhia aérea que tem a passagem mais barata porque ela tem o menor custo. Isso não significa que o serviço não seja de qualidade, é um serviço de qualidade, mas ela reduz tudo. Por exemplo, ela reduz aquela alimentação com alimentação mais requintada dentro da aeronave, com talheres, né, com a comida quentinha, que seriam mais aplicados para a diferenciação. Ela retira tudo aquilo. No máximo você vai ter aí um pacotinho de salgadinho ou um biscoitinho com um pouco de suco, refrigerante e só, né? Então por quê? Porque ela vai focar, ela vai se dedicar, ela vai prestar mais atenção naquilo que é essencial do serviço e não nos pontos que levam a uma diferenciação. Por quê? Ela vai focar no transporte e levar a pessoa de um determinado lugar até outro lugar, e vai ocorrer na hora, para não ocorrer atrasos, e vai ter ali o serviço básico essencial, tá? Então você não vai ter nada de atendimento VIP, sala VIP, tudo isso tem a ver com diferenciação, tá? Então a liderança no custo vai sempre buscar reduzir o custo ao mínimo possível, para que aquele que segue a estratégia de liderança no custo, ele vai buscar sempre ter o menor custo possível. Tendo o menor custo possível, ele vai poder ter um preço mais baixo. Tendo um preço mais baixo, ele vai ter uma quantidade maior de clientes. Tendo uma quantidade maior de clientes, ele vai conseguir cobrir preço mais baixo. Ele vai ter uma margem de lucro menor, mas é compensado pela grande quantidade de consumidores. Deu para entender? Então essa é a liderança no custo. Mais um exemplo, a área automobilística. Tanto diferenciação quanto liderança no custo, você está abrangendo todo o mercado, todos os clientes do mercado, tá? Agora você que tem que decidir qual é a sua estratégia de mercado, se é diferenciação ou liderança no custo. Mas quando você está abrangendo todo o mercado, todo mundo vai estar participando ali no mercado, e tem clientes de ambos os tipos de consumo, tanto de diferenciação como de baixo custo, ok? Então, voltando para o exemplo da área automotiva. Existem empresas, por exemplo, que vendem automóveis que ela tem os dois tipos de veículos. Um veículo que a gente chama de popular, que é que ele tem motor 1.0, né? Ele não tem certos itens de conforto que um veículo top tem, né? A gente chama top, né? E o outro a gente chama standard, né? Ou um veículo básico ou popular. Às vezes ele não vai ter vidro elétrico, né? Hoje em dia a maioria dos carros tem, mas no passado não tinha vidro elétrico, né? Não tinha direção hidráulica, não tinha aquecedor do vidro traseiro, uma série de coisas, um display, né, para
para se comunicar ali com o celular, enfim. São coisas que são colocadas como acessório, né? Algo mais. Já o carro que tem características de diferenciação, ele já tem tudo isso incluso. Então ele já tem vários itens de série, né, que a gente chama, para fazer com que ele seja diferenciação. Ela vem freio a disco nas 4 rodas, airbag, que hoje já todos os carros já tem, já virou obrigatoriedade, né? Mas antes não era assim. Então airbag, freio ABS, uma série de itens de segurança que já são melhores e nem todo carro possui. E o carro popular, o standard, o carro básico, que é na liderança do custo, ele vai procurar ter o menor custo possível. Então o banco, por exemplo, não tem aquele acolchoado todo, não tem aquecimento do banco como um carro top tem, e isso vai fazer com que ele tenha o menor custo. E também o menor custo de manutenção, fazendo com que aquele tipo de veículo seja um veículo feito para estratégia de liderança no custo ou baixo custo. Aí você pode me perguntar, e quem é que ganha mais como empresário? É o empresário que escolhe a liderança no custo ou que escolhe a diferenciação? Não dá para saber, só se a gente for lá nas contas do empresário. Mas isso não quer dizer que quem escolhe liderança no custo ganhe menos, não. Porque ele ganha mais volume, então acaba compensando. Se eu for comparar aqui um veículo que eu vou pegar aí uma marca, eu não vou falar em marca, mas eu posso pegar um veículo top, daqueles italianos que ultrapassam os 300 km por hora, por exemplo, o inglês. E esse é um carro que eu vendo para uma classe A muito rica, por exemplo, carros que passam de 1 milhão. Então, como é um carro que ultrapassa a barreira do 1 milhão, então eu tenho aí tipicamente uma diferenciação naquele veículo, tá? E ele vai levar uma pessoa de um lugar para outro, assim como o veículo de baixo custo também vai levar de um para outro. Só diferença que com alguns itens, né, de conforto, potência, velocidade, enfim, segurança, vários itens que o baixo custo não tem, tá? Mas os dois acabam cumprindo a mesma finalidade, que é o transporte. Agora, voltando, quem ganha mais ou quem ganha menos não dá para saber, porque quando eu vendo um carro daquele top, eu passo 1 mês, 2 meses para vender um carro daquele, e enquanto isso o carro popular vendeu por dia 30, 50, numa concessionária, claro, não considerado numa cidade, né? Se numa cidade aquele carro top eu passo às vezes 3, 4, 5 meses para vender um, no mesmo dia do carro popular eu vendo 30, 40, 50. Claro que o preço foi mais baixo, mas eu tenho muito mais volume. Então isso aí, por isso que é importante a gente estudar a estratégia, compreendeu? Porque pela estratégia eu vou definir qual segmentação do mercado eu vou atuar. E aí eu posso ganhar dinheiro com um ou com outro, tá? Assim como existem os riscos de um, existem os riscos do outro. O empresário tem que colocar no papel. A gente vai aprender isso mais na frente, né? A colocar nas planilhas e fazer o plano de negócio para ver como você vai ganhar dinheiro. Então, muito bom estar com você aqui no Empreenda em 3D. Na próxima aula nós vamos aprender sobre a estratégia de Michael Porter, também chamada de enfoque ou foco, seja na diferenciação, seja no baixo custo, contanto que eu focalize um segmento bem específico do mercado. Pode ser, como eu falei, no baixo custo ou na diferenciação. Então venha conosco, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário e dê um joinha, um like, para que esse canal chegue a mais pessoas e a gente aprenda muito sobre empreendedorismo. É muito bom estar com você aqui e vamos em frente.